Anjos. Os serafins, junto com os seus colaboradores, os querubins e os sanubins, constituem o corpo angélico de um universo local. Os serafins são criados pelo espírito materno do universo. Essas ordens angélicas são projetadas na época em que se planeja a evolução das criaturas mortais volitivas. Os anjos não têm corpos materiais, mas são seres definidos, contínuos e discretos. São de natureza e origem espirituais. Embora invisíveis para os mortais, eles percebem-vos, enquanto ainda na carne e sem a ajuda de transformadores ou de conversores. Eles compreendem intelectualmente o modo de vida mortal e compartilham com os homens de todas as emoções e sentimentos não sensuais. Apreciam os vossos esforços na música, na arte e no humorismo verdadeiro, e têm grande prazer com isso. Conhecem plenamente as vossas lutas morais e dificuldades espirituais. Amam os seres humanos e apenas o bem pode resultar dos vossos esforços para compreendê-los e amá-los. Embora os serafins sejam seres muito afetuosos e compassivos, não são criaturas com emoções sexuadas. São muito como vós sereis nos mundos das mansões, aonde não ireis nem casar, nem ser dados em casamento, mas sereis como os anjos nos céus. Os serafins são criados, pois, para funcionar tanto no nível espiritual quanto no nível material. Há poucas fases da atividade moroncial ou espiritual que não estejam abertas às suas ministrações. Embora os anjos estejam, quanto ao status pessoal, muito distantes dos seres humanos, em certas atuações funcionais, os serafins ultrapassam de longe os mortais. Eles possuem vários poderes que vão muito além da compreensão humana. Por exemplo, a vós foi dito que os cabelos mesmos da vossa cabeça estão contados. E isso é verdade, pois que estão. Mas um serafim não passa o seu tempo contando-os, nem mantendo o seu número atualizado. Os anjos têm poderes inerentes de percepção para essas coisas, automáticos, segundo a vossa forma de perceber. Vós ireis verdadeiramente considerar um serafim como um prodígio matemático. Assim é que inúmeros deveres, que seriam tarefas enormes para os mortais, são realizados com extrema facilidade pelos serafins. Os anjos são superiores a vós em status espiritual, mas não são os vossos juízes, nem acusadores. Não importando quais sejam as vossas faltas, os anjos, ainda que maiores em poder e força, não fazem nenhuma acusação contra vós. Os anjos não fazem o julgamento da humanidade, assim como os indivíduos mortais não deveriam prejulgar os seus semelhantes. Vós fazeis bem em amá-los, mas não deveis adorá-los. Os anjos não são objetos de culto. O nono grupo das 7 esferas primárias no circuito de Salvington são os mundos dos serafins. Cada um desses mundos tem 6 satélites tributários, onde estão as escolas especiais que se dedicam a todas as fases de aperfeiçoamento seráfico. Esses mundos sedes centrais estão entre os reinos magníficos de Nebadon. Os domínios seráficos são caracterizados tanto pela beleza como pela amplidão. Neles, cada serafim tem um verdadeiro lar, e lar significa o domicílio de 2 serafins, pois eles vivem aos pares. Conquanto não sejam masculinos nem femininos, como são os filhos materiais e as raças mortais. Os serafins são negativos e positivos.
e a maioria dos compromissos requer os 2 anjos para realizar a tarefa. Além dos lares de designação, os serafins têm também sedes centrais de grupo, companhia, batalhão e unidade. Os serafins passam seu primeiro milênio como observadores não designados em Salvington e nos mundos escolas interassociados. O segundo milênio é passado nos mundos seráficos do circuito de Salvington. E os Melquisedeques também têm uma grande participação na educação e aperfeiçoamento de todos os anjos do nosso universo local, os serafins, querubins e os sanobins. Os serafins são iniciados para serem espíritos de ministração, servindo como observadores nos mundos evolucionários mais baixos. Após essa experiência, retornam aos mundos interassociados da sede central da constelação designada, para começarem os estudos avançados e prepararem-se mais definitivamente para o serviço em algum sistema local em particular. Após essa educação geral, eles avançam para servir em algum dentre os sistemas locais. O seu trabalho no universo não tem fronteiras nem limitações. Encontram-se intimamente associados às criaturas materiais dos mundos e estão sempre a serviço das ordens menos elevadas de personalidades espirituais, fazendo contato entre tais seres do mundo espiritual e os mortais dos reinos materiais. Após o segundo milênio de permanência nas sedes centrais seráficas, os serafins são organizados sob o comando de chefes, em grupos de 12. 12 pares, 24 serafins. E 12 desses grupos constituem uma companhia, 144 pares, 288 serafins, a qual é comandada por um líder. 12 companhias sob um comandante constituem um batalhão, 1.728 pares ou 3.456 serafins, e 12 batalhões com um diretor formam uma unidade seráfica, 20.736 pares ou 41.472 indivíduos, enquanto 12 unidades, sujeitas ao comando de um supervisor, constituem uma legião, com 248.832 pares, ou 497.664 indivíduos. Jesus aludiu a esse agrupamento de anjos naquela noite no jardim do Getsemane, quando disse: "Eu posso agora mesmo pedir a meu Pai, e Ele me dará imediatamente mais de 12 legiões de anjos." 12 legiões de anjos compreendem uma hoste que tem 2.985.984 pares, ou 5.971.968 indivíduos, e 12 dessas hostes, 35.831.808 pares, ou 71.663.616 indivíduos, perfazem a maior organização operacional de serafins, ou seja, um exército angélico.